Você está livre. Pegaram Jesus no seu lugar. A porta se abre, os guardas gritam: saiam! E nos encontremos à luz do sol da manhã, sem algemas, crimes perdoados. Nós perguntando o que acabou de acontecer. A graça aconteceu. Cristo retirou seus pecados. Para onde ele levou? Para o alto do Monte do Calvário, onde ele suportou não apenas os cravos dos romanos, as zombarias da multidão e a lança do soldado, como também a ira de Deus. Estaremos meditando sobre esse assunto hoje, logo após a nossa vinheta. Então, o que a graça e o pecado têm a ver? Nós podemos perceber desde o primeiro vídeo que a graça está relacionado diretamente com o nosso pecado. Foi por isso que a graça de Deus se manifestou para que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados. Diz o autor aqui, pecar é declarar: Deus, eu não quero que sejais meu rei, prefiro um reino sem rei, ou melhor ainda, um reino em que eu seja rei. Então, essa é uma excelente definição de pecado, porque geralmente nós ouvimos que pecado é tudo o que vai contra a vontade de Deus, o querer de Deus. E na verdade o pecado se resume nisso: olha, Deus, eu só quero as suas benfeitorias, mas o reinado, o controle de tudo isso tem que ser sobre o meu comando. E é por isso que vemos que muita gente começa bem na fé, bem na caminhada, e de repente se esfria e se afasta da cruz de Cristo, se afasta da igreja. Por quê? Porque quando vem que o reino de Deus, ele consiste em obedecer a Deus, a vontade de Deus, e que o homem não é o centro, mas Deus é o centro, eles não querem, porque eles procuram holofotes, eles procuram ser o centro da motivação, eles querem ter os aplausos, eles querem ter a glória, eles querem ter a fama, eles querem ter tudo, mas no Evangelho de Jesus não é assim. E quando a gente percebe e entende isso, nós conseguimos muito bem lidarmos com essa situação e prosperarmos em Cristo. Imagine se alguém fizesse isso com você. Suponha que você faça uma longa viagem e deixa sua casa sob a supervisão de um caseiro. Você confia a ele todos os seus bens. Enquanto você está fora, ele se muda para a sua casa e se apossa de todas as suas coisas. Ele grava o seu próprio nome em sua caixa de correspondência e muda suas contas para o nome dele, coloca os pés sujos sobre a mesinha do centro e convida os amigos para dormir na sua cama, reivindicando autoridade, e envia esta mensagem a você: não volte, estou administrando as suas coisas. Agora, imaginou essa situação? Você, alguém que tem alguma propriedade, um bem, e entrega a um amigo para que cuidasse dele enquanto você estivesse por um tempo afastado, viajando ou cuidando de alguma particularidade, e de repente esse amigo se apossa do seu bem, mudando para o nome dele e falando que agora ele não é, que você não é mais proprietário do seu bem. Já imaginou essa situação? A palavra da Bíblia para isso se chama pecado. O pecado não é um lapso lamentável ou um tropeço ocasional. O pecado
arma um golpe contra o regime de Deus. O pecado ataca o castelo, reivindica o trono de Deus e desafia a autoridade dele. O pecado grita: quero administrar minha própria vida, muito obrigado. O pecado pede a Deus que saia, suma e não volte. O pecado é a insurreição, a ordem mais elevada, e você é um rebelde. Eu também sou, assim como toda pessoa que respira. Entendeu? Essa é a vontade do pecado. Expulsar Deus, expulsar a santidade de Deus, o projeto de Deus na sua vida, e que você reine segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E hoje nós vemos aí nas mídias atuais, na imprensa atual, onde o pecado está gritando: eu sou o dono da minha vida, e está levando ele à destruição, está levando a humanidade à perdição, porque o homem sem regra, o homem sem lei, realmente é um passo largo para a autodestruição. Uma das acusações mais dolorosas à humanidade pode ser encontrada em Isaías 53:6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O seu caminho pode ser a embriaguez, meu caminho a ganância, o caminho de outra pessoa pode ser o estímulo sensual ou autopromoção religiosa. Mas todos já tentaram seu próprio caminho sem Deus. E essa é a oportunidade que hoje Deus está dando para mim e para você nos voltarmos, nos arrependermos. Nos arrependermos das nossas ações, das nossas atitudes e confessarmos ao Deus que pode perdoar todas as coisas, todas as situações, e mudar o nosso caminho, mudar a nossa mente, mudar a nossa direção, porque nós precisamos reconhecer que Deus é soberano em nossas vidas. Deus é o Criador, Deus é o sustentador e Deus é o graciosamente. Ele nos restaura da nossa natureza caída, pecaminosa, sabendo que muitas vezes nós nos tentaremos nos rebelar, porque a palavra de Deus nos fala que a carne e o espírito brigam constantemente, mas, porém, todavia, Deus deixou o Espírito Santo para nos fazer entender, raciocinar e nos converter dos nossos maus caminhos e nos arrependermos. Por isso que a graça e o pecado, elas são duas vias, podemos dizer assim, que vão caminhar lado a lado, que vão para o mesmo sentido, só que o final dela são destinos diferentes. Elas vão se separar, elas nunca vão andar não vão dizer que é uma via de duplicada, mas sim são duas vias expressas que acompanham uma a outra, mas o final delas são caminhos diferentes. O pecado vai te distanciar de Deus, vai te levar à condenação eterna, e a graça, no final dela, você vai trafegar nela, você vai passar por, podemos dizer, alguns postos, alguma cidade de arrependimento, quebrantamento, ensinamento, arrependimento, aprendizado, e o final vai te levar para a salvação. É muito legal nós temos esse tempo de observarmos as Escrituras, como a graça de Deus é tão importante para a minha vida, para a sua vida, como a graça de Deus é importante para que nós não fôssemos condenados, nós não fôssemos julgados, nós não fôssemos esquecidos por Deus. Porque
é isso que nós merecemos, por causa do nosso pecado, da nossa rebeldia, das nossas ações, dos nossos pensamentos. É o que nós merecemos, ser esquecidos por Deus. Mas graciosamente, Deus é tão misericordioso que Ele já proveu a nossa salvação e o nosso escape e o nosso advogado, que é Jesus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai através da cruz, através da cruz de Cristo, através da graça, da misericórdia e da fidelidade e de sua bondade. Que a gente possa caminhar, mas além do que nós achávamos que nós não íamos conseguir, mas porque Deus tem nos sustentado com as suas fortes mãos. Se você tem gostado desses vídeos, deixe seu comentário, se inscreva, para que a gente possa estar nos interagindo cada vez mais. Sou grato a Deus pela sua vida, que Deus os abençoe, e a gente se vê aqui no próximo vídeo.